Na semana passada, iniciamos falando a respeito de obediência e preguei a mensagem intitulada O Evangelho da Obediência. Gastamos tempo fazendo a fundamentação bíblica doutrinária, né? E eu destaquei três coisas aqui. Em primeiro lugar, a relação entre salvação e obediência. Depois nós vimos a obediência na vida cristã, depois de passarmos pela porta ao longo de todo o caminho. Em terceiro e último lugar, terminamos falando a respeito de como a graça se revela uma força capacitadora para que nós possamos andar em obediência. A ideia foi cobrir muito mais, né, uma visão panorâmica, abrangente do quão importante, significativo, central é o papel da obediência na vida cristã. Nós trabalhamos a obediência não como algo periférico, nem tampouco opcional, mas como cerne do propósito da obra redentora, restituir ao homem esse lugar, né, de poder viver a obediência que Deus espera de nós. Hoje eu quero continuar o assunto, mas eu quero tentar mexer um pouquinho mais naquilo que a gente classificaria de um terreno prático. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 46 ao 49. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Lucas capítulo 6, de 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, suplicamos graça, favor, a liderança do Teu Espírito Santo na condução, na exposição, na aplicação das verdades da Tua Palavra. E nós oramos que o Senhor possa trazer de fato entendimento espiritual, iluminar os olhos do nosso coração, do nosso íntimo. E nós clamamos que a Tua Palavra, ó Deus, não apenas traga a informação, mas ela venha fazendo aquilo que faz muito bem. Ela é como espada afiada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do coração. Nós oramos que possamos enxergar não apenas aquilo que o Senhor propõe, mas nós oramos que ela traga à tona também aquilo que está dentro de nós, aquelas áreas que necessitam de ajuste, de sujeição ao Senhor, que precisam ser calibradas hoje na presença do Senhor. Nós nos sujeitamos à ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, e oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos dois tipos de casa, ela vem quando ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a sua palavra é porque ele espera basicamente, para simplificar, ele espera de nós uma única coisa: obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante. É o questionamento de Jesus no verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição de, como falamos na semana passada, das obras de fé. A fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vimos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência, a semelhança de Abraão, que Hebreus 11:8 diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia.
É lógico que Ele é Salvador. A Bíblia diz, se nós cremos e confessarmos Ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque Ele salva. Mas Salvador nunca foi o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é obediência, e é isso que Jesus está dizendo, por que me chamam Senhor se não vão fazer o que eu mando? Né? Então, obviamente, nós mostramos desde a semana passada como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados, é impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, Ele fala de um construtor sábio, sensato, que não apenas constrói sobre o alicerce. Eu gosto dessa declaração de Lucas que diz que ele abre uma profunda vala. Ele lança alicerces sobre a rocha e de forma inteligente ele edifica uma casa que dura. Então Jesus diz, quando vem a enchente, ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce e constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, e acredite, as águas da adversidade virão sobre todos. Mas o que determina se o que você está construindo vai durar é a forma como você constrói. E nós precisamos entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda. Ou você me leva a sério, obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo, e é só uma questão de tempo, a casa vai cair. O chamado que nós recebemos à obediência é um chamado a uma obediência plena, completa. E o título da minha mensagem hoje é Obediência Total. E quero usar essa expressão, obediência total, porque muitas vezes nós relativizamos a obediência. E essa é uma forma como acabamos nos enganando. Porque obedecemos numa área, acreditamos que desobedecer na outra se compensa, porque muitas vezes temos uma aparência de obediência, achamos que está tudo bem. E eu quero te mostrar algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que obediência aparente é desobediência. A segunda coisa é que obediência parcial é desobediência, não pode ser vista como obediência. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mexer com aqueles que já cresceram um pouquinho e assumiram o compromisso, que é um outro perigo. É quando deixamos a desobediência, entendemos a obediência, mas podemos migrar para uma coisa perigosa que eu vou chamar de o orgulho da obediência, que é algo, como veremos, contraditório em si mesmo. Em primeiro lugar, vamos falar da obediência aparente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus nos apresenta uma parábola acerca de 2 filhos. Dos versos 28 a 32, nós lemos o seguinte: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Quando Jesus propõe a parábola, ele está falando de algo que todo mundo entendia. Os filhos cresciam trabalhando, servindo, não apenas em tarefas domésticas. O sustento era tirado da terra, Tão logo tinham força, disposição, em níveis diferentes, já estavam envolvidos nessas responsabilidades. Então Jesus está falando de algo que todo mundo sabe. Agora o pai fala para um filho, vá trabalhar. E ele enfrenta o pai, a atitude inicial de rebeldia. Não quero, não vou. Mas depois o coração arrepende e ele vai. Então aparentemente o primeiro é o rebelde. O segundo não, aparentemente é obediente. Sim, senhor. Mas o segundo não foi. E aí Jesus diz, quem fez a vontade? A turma responde, o primeiro. E aí Jesus diz, pois é, obediência não é a resposta inicial, não é a encenação do seu comportamento, é o que no final das contas você fará com a ordem que foi dada. Mas por que é que Jesus está dando essa ilustração? Então ele continua e diz assim, então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então Jesus basicamente está dizendo o seguinte, da mesma forma, vocês olham para os publicanos e as prostitutas, eram os piores rótulos de pecadores e mesmo de um comportamento reprovável diante da sociedade da época. Ele diz, eles vão entrar primeiro do que vocês no reino. Por quê? Eles são aqueles quando a mensagem de Deus chega, eles dizem, não quero.
Não quero obedecer, não quero submeter, quero fazer minha vontade, quero pecar, quero aproveitar, não quero. Mas em algum momento, quando existe arrependimento e sujeição, eles acabam fazendo o que Deus esperava. Embora o comportamento inicial fosse de rebeldia, a obediência encontrou lugar e espaço na vida deles. Vocês não. Os religiosos estão o tempo todo diante da palavra dizendo sim, Senhor, mas não faz aquilo que está sendo mandado. Então vocês não têm aparência de rebeldia, vocês têm aparência de obediência, mas a vida de vocês não expressa obediência. No final das contas, vocês jogam o jogo de encenar obediência, mas encenam uma obediência que não é praticada. E acredito que esse é o problema de todo aquele que é ouvinte da palavra. Porque Jesus está falando daquele que ouve as suas palavras e decide praticar ou não. Nós não estamos falando de um nível de rebeldia, aquela pessoa que diz para Deus, não quero nem te ouvir. Está falando de alguém que chega ao ponto de ter uma certa aparência de piedade e dizer, vamos lá ouvir o que Deus tem, só que não faz nada a respeito disso. Aliás, em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, a Bíblia classifica esse tipo de gente como alguém que engana-se a si mesmo. Primeiro, ele não engana a Deus, que Deus está vendo todas as coisas. Ele pode até enganar algumas pessoas, mas a Bíblia mostra que no final das contas ele está se enganando. Tiago capítulo 1, vou ler de 22 a 25, diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, eu amo essa expressão, né? Eu de vez em quando tenho que lidar com os crentes que quando você está cobrando obediência, posicionamento, compromisso, você diz, seu evangelho é pesado. Eu normalmente digo, pesado para você que não quer compromisso. Porque não é o que 1 João 5,3 diz. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados. Aliás, nós falamos semana passada de uma capacitação para a obediência. Essa lei é chamada de lei da liberdade. Porque liberdade não é aquilo que você quer para fazer o que gostaria e quebrar sua cara. Liberdade é entrar no lugar em Deus, onde você preserva o relacionamento com Ele, onde você vive as bênçãos que são resultantes da obediência empoderada por Ele e ainda assim não apenas vive a alegria circunstancial do resultado, mas a essência do cumprimento do propósito. A lei não foi dada da parte de Deus para nos prender, foi dada para preservar aquilo que o diabo deseja roubar de nós através da desobediência. Que isso fique claro, mas vamos voltar aqui. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sempre a palavra de Deus relaciona. Você vai pegar Josué capítulo 1, verso 8, você vai pegar o Salmo 1, né? Sempre a palavra de Deus relaciona bem-aventurança com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a palavra de Deus. E nós precisamos entender que quem não faz isso, a Bíblia diz, está enganando-se a si mesmo. Porque muitas vezes ele acredita que diante de Deus, né, o estar ali ouvindo a palavra, cultuando, é tudo que Deus precisa. E Deus não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que de fato se expresse por meio da obediência à sua palavra. Interessante que num outro momento Jesus confronta os fariseus, porque eles eram a seita mais severa dentro do judaísmo. Eles eram o grupo religioso mais dedicado, né? É o que, usando a linguagem atual, alguém na época poderia dizer, são os beatos, são os carolas, é o time da dedicação, realmente, de fato são eles. E eles se tornaram muito conhecidos pelo seu zelo em obedecer a palavra. Mas ao longo do tempo eles usaram aquele próprio zelo e dedicação para criar desculpas para não obedecer a palavra. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 5 até o 13. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Os anciãos estabeleceram alguns ritos de purificação, entre eles um processo de como deveriam lavar, né, as mãos, lavar-se a si mesmo antes de comer, e eles estavam pegando espigas, comendo de qualquer forma, e o povo vai lá dar uma bronca em Jesus. Por que é que eles não vivem conforme a tradição? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram,